Meus irmãos, nessa noite, essa tarde, eu estava estudando o sermão que eu ia pregar agora à noite. Eu ia dar sequência ao sermão na exposição do livro de Neemias, como nós estamos fazendo aqui, e comecei a fazer algumas alterações no texto, principalmente no esboço que eu sempre utilizo aqui durante a ministração. De repente faltou energia, e eu não salvei, e perdi todo aquele sermão, mas já há alguns dias eu vinha me preparando para este dia do Senhor, em que nos sentaríamos à sua mesa e comeríamos do pão, beberíamos do vinho, em memória sua. Eu vinha meditando em alguns textos que eu já preguei e que falam exatamente dessa realidade, e como de uns tempos para cá nós passamos a fazer essas transmissões, gravando muitos desses sermões, tem um sermão que marcou demais a minha vida, e eu queria novamente pregar esse sermão hoje à noite aqui. Eu não me recordo se eu já preguei esse sermão aqui, mas foi um sermão que marcou um momento de minha vida e que Deus falou poderosamente a mim, e se encontra em Mateus, capítulo de número 26, e eu convido a abrir as Sagradas Escrituras, em Mateus, capítulo 26, por favor. Vamos fazer uma leitura dos versículos 36 até o versículo de número 44. Mateus 26... versículos de número 36 ao 44. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, tua palavra foi lida, Senhor, e agora será proclamada ao coração dos teus filhos nessa noite. Aquele, Senhor, a quem tu convocaste para estar presente nesta casa de oração, para te ouvir, falar conosco, nos ensinar e nos revelar, Senhor, graciosamente a tua verdade. Nos abençoa e nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, aproximadamente às 0 horas, Jesus e seus discípulos adentram no jardim conhecido por Getsêmani.
Um jardim de propriedade de algum conhecido de Jesus, tendo em vista que não era estranho aquele lugar, aqueles que andavam com ele. Ele e seus discípulos, na verdade, costumavam ir até aquele jardim constantemente para se dedicar à prática da oração. E aqui eu quero fazer um adendo e chamar a atenção de muitos que têm se abstido dessa prática nesses últimos dias. Jesus gostava de orar, Jesus tinha prazer em orar e com os seus discípulos isso não era diferente. Mas naquela noite, meus irmãos, que Mateus nos narrou aqui neste evangelho, aquela noite era uma noite diferente. Percebam que após uma semana conturbada, uma semana cansativa e uma ceia, um momento em que foi tomado de tensão, eles então adentram naquele jardim extenuados. Todavia, Jesus não demonstrava cansaço. O seu semblante mostrava algo diferente do que ali estavam sentindo os seus discípulos. Ele não estava cansado. Ele não estava com fome, o seu semblante era diferente daquele narrado pelo próprio Mateus, no capítulo de número 21, quando diz que o Senhor sentiu fome. Também o seu semblante não refletia algo como se ele estivesse necessitando de água. O seu semblante não transparecia aquilo que João diz lá no capítulo 4 e versículo 7, quando o Senhor Jesus sentiu sede. Nem muito menos diz respeito ao semblante de quando esse se sentiu cansado e foi narrado de forma tão precisa e maravilhosa por Marcos no seu capítulo de número 4. Não, meus irmãos, o semblante do bom Jesus, do Jesus de Nazaré, do nosso Salvador, do Cordeiro de Deus, era um semblante de agonia. Agonia, meus irmãos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A agonia de Cristo no Getsemane. E em primeiro lugar, eu quero falar e destacar aquilo que Mateus destaca aqui no texto, que é a sua expressão de tristeza. Observe aí no versículo de número 36, ele diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vejam, meus irmãos, o jardim do Getsemane era um lugar conhecido dos seus discípulos. João diz no capítulo 18 e versículo de número 2 que o Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Observe que Jesus sai daquela cena e chama apenas 3 dos seus discípulos para então acompanhá-lo em oração. Justamente os 3 que geralmente o acompanhavam nas ocasiões especiais, como por exemplo, naquela ocasião da transfiguração, como nos narra Mateus no seu capítulo 17. E deixou ali os seus demais discípulos para que vigiassem, para que ninguém viesse a perturbar aquele momento em que Cristo se dedicaria à prática da oração, além de também orar para não caírem em tentação, como Jesus os havia ordenado, de acordo com o texto de Lucas, no capítulo 22 e versículo 40. Porém, observem, meus irmãos, que em nenhum dos versos que lemos, o autor narra que eles obedeceram à ordem que Jesus lhes deu.
E isso nos mostra o quão imbuídos eles estavam de autoconfiança. Porque enquanto o Filho onipotente de Deus era tomado por uma necessidade de orar, seus discípulos fracos e vulneráveis não tiveram nenhuma percepção da necessidade desesperada dessa hora. E sabe o que isso nos revela? Como é fugaz o nosso coração pecador. Sabe por quê? Porque nós estamos diante da cena do Filho do Deus vivo, do justo Jesus, sem pecado, Senhor de todo o universo. E este mesmo Jesus está angustiado, está tomado de tristeza. E a atitude que ele toma para contornar esse momento de dor em sua alma é se dedicar à prática da oração. Mas nós, pecadores, homens e mulheres em estado carnal, caído, achamos que não necessitamos disso. Frequentemente nos tornamos insensatos e inconscientes da nossa própria pobreza e fraqueza espiritual. E somos arrogantes. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a acomodação e o orgulho espiritual. E sabe por quê? Porque muitas vezes o cansaço, a tristeza e a depressão nos levam a um estado de letargia espiritual, ao ponto de adormecermos. É por isso então que o Senhor Jesus os exorta a estarem vigilantes. E assim como exortou a eles, Ele exorta a cada um de nós hoje aqui. Devemos estar vigilantes, irmãos. Como orientou o Senhor Jesus, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e principados. Veja, no versículo de número 37, Mateus diz que, veja aí, versículo 37, Mateus diz que Jesus, que algo entristeceu Jesus sobremaneira. Veja aí, ele diz, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O verbo utilizado aqui no infinitivo, entristecer, e na voz passiva, ou seja, o sujeito sofre a ação do verbo, essa tristeza fez com que ele se angustiasse. Algo o estava adoecendo a alma. Algo o estava impactando de tamanha forma que ele precisa se dedicar à oração. Meus irmãos, nunca saiu tanta tristeza da alma de uma só pessoa. Nós nunca poderemos compreender a profundidade da agonia de Cristo. Por quê? E sabe por quê, irmãos? Porque, francamente, nós não podemos perceber a dimensão devastadora do pecado como ele pôde. Assim como também não podemos perceber os terrores da ira divina, da forma como ele fez. Não podemos, irmãos. A tristeza que Jesus sente nos versos que nós lemos aqui, irmãos, está acima de nossa compreensão.
Isso me faz lembrar do canto de morte de Jeremias. Lembram? Lamentações 1:12. Abra sua Bíblia em Lamentações 1:12, por favor. Jeremias diz assim: não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Jeremias viu, irmãos, terrivelmente sentiu. É por isso que Mateus nos diz, no versículo 38, que a tristeza de Cristo foi algo descomunal, ao ponto de levá-lo à morte. Mas a pergunta que nós fazemos é: o que poderia ter causado isso? E quanta ousadia de nossa parte especular acerca daquilo que as Escrituras não nos dizem. Será que foi a certeza da morte? Ou das torturas que sofreria? Será que o que lhe angustiava e lhe entristecia seriam saber que cuspiriam em sua face? Que lhe dariam socos, que o injuriariam? Que fariam um julgamento torpe, covarde? Ou será que Jesus estava entristecido e angustiado, tanto assim, porque ele viu as chicotadas que receberia? Ou porque carregaria aquela cruz e seria pregado nela? Porque ele viu aqueles pregos traspassando os seus pés e mãos, e aquela lança perfurar o seu lado? Será que foi isso que o bom Salvador enxergou, e isso causou tamanha tristeza e angústia de alma? Certamente não, meus irmãos. Certamente não, porque o próprio Senhor Jesus, no capítulo 10, Mateus diz que nós não deveríamos temer aqueles que matam o corpo e que não podem matar a alma. Deveríamos temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Sendo assim, nada poderia ter causado tamanha aflição. A não ser uma única coisa. E qual seria essa única coisa? Aquele cálice. O cálice que ele pede que, se possível, passe dele. O cálice da ira de Deus. É por isso que então ele suplica ao Pai. Veja, versículo 39. Ele diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não era a morte a causa de sua tristeza e agonia, irmãos. Porque Jesus sabia que veio para isso mesmo. Ele declarou isso, como João registrou no capítulo 12, versículo 27. Se você observar o final do versículo, Jesus termina dizendo: com este propósito vim para esta hora. Era o cálice que lhe causava a tristeza e a angústia. Alguns entendem que o cálice
era como uma metáfora para a morte prematura ali no jardim. Hipótese essa totalmente descartada, frente ao que irá acontecer e que é narrado aqui, como a ocorrência da hemartidrose, que o Senhor Jesus é acometido. Uma enfermidade rara, causada sob profunda aflição emocional, onde os vasos capilares subcutâneos explodem sob tensão e o sangue se mistura com a transpiração. Lucas registra esse momento no capítulo 22, versículo 44, quando diz: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Foi o cálice, irmãos, a causa dessa tristeza e dessa angústia tão profunda no bom Salvador. Porque naquele cálice estava contido a efusão da ira divina que ele teria que suportar do seu santo e amoroso Pai. Ele beberia o cálice do julgamento divino. Deus viraria o rosto a Cristo, seu Filho, e Cristo suportaria todo o ímpeto da fúria do Pai contra o pecado. Lembre-se disso agora, da profecia de Isaías, no capítulo 53, quando ele diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós. Ali, meus irmãos, Deus imputou nossos pecados a Cristo e então o castigou por isso. Como nos lembra Pedro, em sua primeira carta, ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos a justiça, por suas chagas fostes sarados. Isso explica o seu grito de angústia em Mateus 27, versículo 46. Veja, quando ele diz que por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Será que você percebe o que isso significa? Será que você consegue enxergar com esse quadro horrendo, pintado nos mais mínimos detalhes pelos evangelistas, da dor do bom Salvador? Será que você consegue imaginar o tamanho da sua angústia e dessa tristeza? Será que você consegue se colocar no lugar dele? Ou pensar que o justo estava recebendo a punição do injusto? Que ele estava recebendo a punição dos seus pecados. Essa ira que fez com que ele transpirasse sangue foi por causa dos seus pecados. E você ainda acha que não tem problema pecar mais ou menos? E você dá com os ombros quando alguém lhe repreende e diz: o que você está fazendo é pecado, irmão.
E ainda tem coragem de abrir a boca e dizer que ama Jesus. Será que você não consegue enxergar que é por causa dessa verdade, que é por causa dessa realidade, que é por causa dessa dor, desse sofrimento, que eu e você não podemos achar que pecar é algo normal? Entenda que o sangue mais precioso do universo foi derramado por causa disso. O justo, o único justo, padeceu por isso. Logo, ninguém que verdadeiramente entenda o significado disso pode continuar a cometer pecados compulsivamente, dando de ombros para o que diz o Senhor. É por isso que Ele nos chama a nos arrepender de nossos pecados cometidos. É por isso que Ele nos convida a confessá-los e não mais cometê-los. É por isso que Ele nos perdoa. Jesus estava aflito, irmãos, porque sabia que toda a culpa do pecado lhe seria imputada. O Filho Santo de Deus, que nunca tinha conhecido até mesmo o pecado mais insignificante, tornar-se-ia pecado por nós. Tornar-se-ia um objeto da fúria de seu Pai. E por mais terrível e agravante que isso fosse, veja, nosso Salvador não titubeou. Quanto mais o tempo passava, mais fortalecia-se o seu espírito pela oração, no propósito de cumprir o que antes da fundação dos tempos havia sido acordado com o Pai. E eis aí então o que diz no versículo 42, tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Terceiro ponto que precisamos destacar da narrativa de Mateus acerca das últimas horas do Salvador: sua submissão, irmãos. Submissão. Vejam, a percepção de medo e pressentimento de Cristo quando encarou a cruz era uma expressão natural de emoção humana. Seu desejo de escapar da ira divina era um sentimento humano perfeitamente compreensível, como o homem que ele é. Mas esse desejo, bem como todas as suas emoções humanas, tinham de se render à vontade do Pai. Sentimentos propriamente ditos não são pecaminosos. Pecaminoso é perseguir sentimentos e preferências humanas à revelia da vontade de Deus. E Jesus sabia disso. E sua vida é uma prova de total submissão ao Pai. São vários os textos da Escritura. João 8, 29 diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 4, 34, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 5, versículo 30, Jesus diz:
Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O que você está esperando para se submeter a Cristo? O que você está aguardando para submeter o seu coração à vontade de Deus? Quando o próprio Deus, humilhado, é submisso em todas as coisas. Vejam, não havia nenhum outro modo possível para alcançar a redenção de pecadores, além do sacrifício do Filho de Deus. Por causa então de seu amor eterno, Deus lhe prometeu um povo. É por isso que Cristo tanto falou acerca de um povo que lhe fora dado, como em João 17, ele diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Assim, a submissão de Jesus à vontade do Pai em oração era uma expressão do seu amor eterno. Expressão do seu amor eterno. É por isso que Paulo vai dizer para os maridos e para as esposas: esposas, sejam submissas ao seu marido. A submissão é uma evidência do amor. Ele diz aos maridos: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mas o marido, ele não está acima de tudo e de todos, ele é submisso ao próprio Cristo. O que prova o seu amor. Porque esse é o amor verdadeiro e além dele não há outro. O amor que procede do Deus triuno. Porque quando amados por Ele, sabemos o que de fato é amar a Ele. E o que é amar ao nosso próximo, criado à imagem dEle. Assim, veja, a submissão de Jesus à vontade do Pai em oração era uma expressão do seu amor eterno. Veja, a oração de Jesus serviu também a outro propósito divinamente ordenado. Que propósito era esse? Ensinar para Pedro e os demais discípulos a importância da vigilância, da oração contra as fraquezas da carne. É por isso que tem tanto crente desigrejado, é por isso que tem tanto crente vivendo vida pérfida, é por isso que tem tanto crente desmotivado, porque estão habituados com a vida pecaminosa que levam. Habituaram-se. Como nós vimos hoje, e o autor aos Hebreus nos diz. E nos advertiu sobre o perigo de negligenciar a revelação de Deus. O que mais tem nas igrejas evangélicas hoje em dia são crentes nominais. Crentes que se dizem cristãos, mas que não sabem nem quem é Abraão. Pensam que é o filho do vizinho, ou o irmão da tia, do primo, do amigo, da quadra de baixo. Não sabem quem é Jacó, não sabem quem é Esaú. Quando fala de Mateus, de onde vem esse nome Mateus? Não, é do jogador da Alemanha. E é crente. 15 anos dentro de uma igreja, você pede para ele abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios e ele vai para o índice. É por isso que as reuniões de oração em muitas igrejas não existem mais. E cada dia mais a igreja tem se secularizado. Ao ponto, acreditem,
ao ponto de ter pastores que se incomodam com igrejas que querem cantar a palavra de Deus. Isso é um incômodo para eles. É inadmissível. Você dizer hoje, em determinados grupos de pastores, que a sua igreja canta os salmos da Escritura, é uma ofensa. Acreditem. Ofensa. Precisamos mais, orar mais, ler mais, meditar nas verdades de Deus, irmãos. Ouvir a voz de Deus. Tem muito crente dentro de igreja reformada que quando sai daqui procura um centro espiritual gospel para ouvir a voz de Deus, porque tem preguiça de ler a Bíblia. Como se lá fosse ouvir a voz de Deus. Veja, o texto nos mostra também que Pedro pecou ao não obedecer à ordem de Jesus, de manter-se acordado em oração. Certamente o espírito de Pedro estava disposto, como nós vimos no versículo 33, onde Mateus diz, disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha o ímpeto do apóstolo Pedro, olha o espírito pronto. E lembra, quando Jesus diz assim, Pedro, ainda hoje tu me trairás 3 vezes. Eu? Não! Espírito pronto. Jamais, Senhor. Espírito pronto. Mas carne fraca, que não vigia. Pedro deveria estar orando como Cristo ordenou, submetendo a sua vontade à vontade do Pai e buscando em Deus a força para perseverar. Meus irmãos, Jesus Cristo não tinha nenhum apetite pecaminoso, nenhum desejo que fosse pervertido pelo pecado, nenhuma inclinação para cometer qualquer tipo de erro. Não obstante, se ele precisou submeter os seus apetites e paixões à vontade de Deus, com tanta dedicação deliberada, propositada, quanto mais nós precisamos ser deliberados em entregar nosso coração, nossa alma e nossa força a Deus. Todas as nossas fraquezas, todos os nossos desejos, apetites, vontade, têm de ser submetidos à vontade de Deus, se nós esperamos poder viver nossa vida para a glória dEle. Quando Cristo concluiu sua oração, Ele conseguiu vencer o medo e a tristeza. Ele emergiu da sua agonia em harmonia perfeita com o decreto do Pai. Agora estava preparado para enfrentar a cruz e beber até a última gota do cálice amargo da ira do Pai contra o pecado. Você sabe para quê? Para nos tornar justos. Para garantir que eu e vocês, pecadores, teimosos, tivéssemos vida eterna. Para garantir a esperança aos desesperançados. Para trazer alívio para os cansados. Para curar aqueles que estão enfermos e nos dar esperança de vida e vida eterna em abundância, com paz. Eu quero concluir o sermão dessa noite com um conto. É um conto, acredito que muitos aqui o conhecem, e quem não conhece vai passar a conhecer, e que fala muito disso, da obra de Cristo.
nas nossas vidas e da promessa que Ele nos fez. Esse conto conta a história, é uma história hipotética de Jesus retornando 2 semanas antes de ir para Jerusalém e ser então preso e crucificado. Jesus retorna então à vila e àquela estalagem que abrigou José e Maria, onde ele pôde nascer. E a narrativa diz que a esposa daquele estalajadeiro, que se chamava Jacó, ali naquele ano, por volta do ano 32, ou ano 30, do primeiro século, deveria ter a idade aproximada de 58 anos naquele dia em que Jesus passou pelo portão da cidade de Belém e vagarosamente caminhou em direção a essa estalagem de Jacó. Na rua, amigos conversavam entre si e crianças brincavam à beira do caminho enquanto Jesus cantarolava um salmo e sorria a cada criança que encontrava. Jesus então parou na frente de uma garotinha e começou a desenhar um camelo na terra. Jesus olhou para a garotinha e disse assim: o que é isso? A garotinha então se inclinou para observar o que Jesus havia desenhado, sorriu e disse: um camelo, Senhor. E seu dedo então apontou para a corcunda, onde os mercadores amarravam os seus carregamentos. Então ela disse para Jesus: ele tem uma corcunda. Jesus então olha para ela, sorri e responde dizendo: sim, ele tem. E quem você acha que fez o camelo com essa corcunda? E sem pestanejar, a garotinha respondeu: Deus fez. Jesus então sorriu e disse: bons olhos você tem, minha criança. Como eu gostaria que toda Jerusalém, dentro daqueles muros de pedra, vissem os sinais da paz, como você bem viu aquele que fez a corcunda desse camelo. Jesus deixa a garotinha com uma expressão de assombro em sua face. E com calma foi encontrar então o lugar onde nascera. Tinha dito que a estalagem nunca fora lugar para pecado, pois Jacó era um homem santo. Ele e Raquel, sua esposa, haviam planejado, quando se conheceram, ter muitos filhos e servir ali naquela casa aos viajantes, especialmente aos viajantes pobres, que traziam sua própria comida e seus próprios animais para o sacrifício, e que buscavam um lugar para ficar perto dos portões de Sião. Eles acordariam cedo, ficariam despertos até tarde para ajudar os peregrinos a ir e vir, e quando o lugar estivesse cheio, a alguns, principalmente aos mais pobres, eles diriam: nos desculpe pela falta de quartos, mas fique agora, se você desejar, lá nos fundos. Há um monte de feno e temos alguns estrados extras que vocês podem usar. Não vamos cobrar nada, o estábulo é muito grande. E Noé o mantém seguro. Noé foi um presente de casamento a Jacó, porque os pastores e seus amigos sabiam que Jacó amava um cãozinho. Não há nada no decálogo que diga que um homem não pode amar um cãozinho. Crianças corriam à frente de Jesus enquanto ele caminhava na direção daquela estalagem, daquele homem chamado Jacó. A rua pedregosa que levava à estalagem já estava funda, com centenas de anos de uso, íngreme em um ponto, um pouco antes da porta. O Senhor bate uma vez, bate novamente, e antes de ouvir a voz daquele velho homem que dizia: aqui nos fundos, ele chamou. Jesus então seguiu a trilha em volta da estalagem. O velho homem recostou-se em sua cadeira e disse ao cachorro para que não incomodasse o visitante. Olhando então para Jesus, ele disse: me desculpe não ter ninguém para atender a porta, meu rapaz.
Isso já faz 30 anos. Desculpe pelo inconveniente aos seus pés cansados. A estrada para Jerusalém é difícil, não é? Portanto, não se importe com o velho Sem. Ele é tão inofensivo quanto seu pai. Não morderia um soldado romano à noite. Então pode ficar tranquilo. Jacó então moveu o coto de seu braço direito e disse: estamos em crise agora. Tenho muito tempo para pensar e conversar. Venha, sente-se e beba alguma coisa. Aceitas água do poço de Jacó? Jesus então sorri e pergunta: você é o dono dessa estalagem? Jacó então diz: como? E Jesus pergunta: você é o dono dessa estalagem? Jacó diz: não sou o dono, ela é emprestada. O Senhor é o dono. A esse comentário, Jesus sabia que estava no lugar certo. E então Jesus prossegue a fazer perguntas a Jacó e diz assim: você lembra do censo, quando César disse a todo mundo que cada pessoa deveria se alistar? O velho Jacó estremeceu. Olhou para Jesus e disse: são frios os ventos do norte, são secos os desertos. Veja, peixes nadam, corvos voam. Sim, eu lembro. Ano sombrio e terrível para mim, quando Deus ordenou aquele estranho decreto. Como alguém poderia esquecer um tempo como aquele? Mas por que, tu me perguntas? Respondeu Jesus: eu tenho uma dívida a pagar e gostaria de saber quanto é. Por que você diz ter sido um ano sombrio e terrível? Jacó levantou o coto do seu braço direito mais uma vez e disse: foi um ano atordoador, meu jovem, que nem percebi que tinha perdido meu braço. Você sabe o quanto me custou alojar o Filho de Deus? Então, pegando o seu cajado de cedro e se levantando, apontou em volta do lugar, dizendo: veja, olhe para este lugar. Está há mais de 30 anos, sabe? Sozinho. Eu ando sozinho por aí com um só braço, um velho cão e sem nenhum filho. Mas eu tive filhos uma vez. José era o nome do meu primogênito. Ele era pequeno porque sua mãe era um pouco frágil. Quando José completou 3 anos, o Senhor nos presenteou graciosamente, eu e minha Raquel, nos concedendo um outro filho, o qual nós colocamos o nome de Benjamim, mas referíamos-nos a ele como o pequeno Ben. Ele nasceu bem na época da família agraciada por Deus se instalar em nossas acomodações. Sabe, naquela noite nós não tínhamos nenhum quarto, mas Raquel tinha um coração tão gracioso que ela deu um jeito e conseguiu hospedá-los naquele pequeno estábulo ali. O homem estava magro e cansado. E olhando para você agora, você me lembra muito ele. Jesus então o interrompe e diz: Jacó, por que aquele ano foi tão sombrio? Jacó então responde: nós ganhamos uma reputação naquela noite. Nada para se temer, foi o que pensamos. Era de Deus. Mas 1 ano depois, um esquadrão de soldados, mandados pelo rei Herodes, veio até aqui com sede de sangue. E por onde você acha que eles começaram? Nós não tínhamos a menor ideia do que eles viriam fazer. Nós não tivemos tempo para orar, nem mesmo tempo para correr. Eu não tive tempo para tirar o meu pobre filho José da rua, para que dissesse adeus a seu irmãozinho Benjamim, a mim ou a sua mãe Raquel. Houve tempo apenas para ver uma lança levantada, traspassar suas costas e atravessar o seu peito.
Ele caiu aqui, bem de frente dessa placa. A placa que diz: acolhe-se estrangeiros. Eu ainda lembro do seu olhar para mim. Ele estava em pânico, como se perguntasse o que tinha feito. Jacó então para e olha para Jesus e diz: você já perdeu um filho? Jesus então começa a chorar. Ele sacode a cabeça, mas não diz mais nada. Jacó então continua a falar e disse: antes que eu encontrasse fôlego para gritar, eu ouvi as palavras como em um sonho repugnante: matem qualquer criança de 2 anos para baixo, não poupem nenhuma, não deixem nenhum escapar. Eu não tinha espada, eu também não tinha armas na minha casa, mas, Senhor, eu tinha as minhas mãos, e eu salvaria o meu filho, a herança que o Senhor me deu com elas. Ah, quão corajosa foi minha Raquel! Suas mãos foram como 1000 barras de ferro em volta do pequeno Benjamim. Ela não o deixaria ir daquela forma, e por isso os soldados golpearam todo o seu corpo, estocando com golpes após golpes. Naquele dia eu perdi meu braço, minha mulher, meus filhos, como custo por abrigar o Messias aqui. Por que ele desapareceria e nunca viria ajudar? Eles então voltam e sentam-se em silêncio. Jacó chora copiosamente e, por causa de Jesus, ele passa a ponderar suas lágrimas. Jesus então olha para os olhos de Jacó e diz: Jacó, eu sou aquele menino que Herodes queria destruir. Você deu aos meus pais lugar para me dar vida, e então Deus me deixou viver, tomando sua esposa e seus 2 filhos para si. Não me pergunte por que um deveria viver e os outros deveriam morrer. Porque os caminhos do Pai são mais altos e você saberá em tempo. Mas eu vim aqui hoje para mostrar a você o que o Senhor preparou na noite em que você deu lugar à luz celestial. Em 2 semanas eles crucificarão meu corpo. Mas grave minhas palavras, Jacó: eu me erguerei dentre os mortos em 3 dias, e colocarei meu pé na cabeça daquele que tem o poder da morte. Eu ressuscitarei com vida e fôlego a sua esposa, o seu José e o seu pequeno Benjamim. Os darei de volta a você, Jacó, de volta com tudo aquilo que o mundo lhe tirou, e você vai reinar eternamente. Meus irmãos, que a realidade da morte, da ressurreição de Cristo, todo o seu sofrimento e a sua gloriosa obra sejam sempre o esteio de nossa alegria, de nossa esperança e razão suficiente para o temor e a perseverança em seu nome, hoje e para todo sempre. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por nos fazer enxergar a realidade do teu unigênito, Senhor. Da grande obra que ele veio cumprir por aqueles que eram inimigos teus, por aqueles que ainda hoje, Senhor, negligenciam a tua palavra, que dão com os ombros frente ao teu amor, que não se importam com mais um ou com outro pecado. Ah, Deus, mas tu és tão cheio de graça e de verdade, porque tu, ainda não merecendo nós o teu favor, tu ainda assim nos exorta com amor e com graça nos faz enxergar a preciosa verdade do teu Evangelho. Que tu, Senhor,
soberano de todo o universo, deu a vida por nós, vis pecadores, para que hoje, aqui, reunidos em teu nome, pudéssemos contemplar a tua graça e o teu poder. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém.